Amigo, onde fica o mercadinho? Está vendo a igreja ali? Fica atrás dela. É assim que, em nossa cultura e no dia a dia, a palavra igreja se tornou quase que exclusivamente sinônimo de um edifício, uma construção onde pessoas, com frequência ou não, se reúnem para prestar adoração a Deus. Entendemos que igreja é um prédio, um local fixo no mapa da cidade. Mas será que esta afirmação está correta dentro do contexto da palavra de Deus? O que está escrito nela? Quando o apóstolo Paulo escreveu suas cartas, ele se referia a tijolos e cimento ou a algo muito mais profundo e vivo? Leia novamente o que está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 22 até 23 na Nova Tradução na linguagem de hoje. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, qual completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, como pode uma construção de cimento, ferro e tijolo ser este corpo? Será que Cristo tem vários corpos espalhados em cada esquina de uma cidade, cada um com um nome e uma placa diferente na porta? Na verdade, dentro da Bíblia, a palavra igreja, que vem do grego eclesia, quer dizer assembleia, ou melhor, o conjunto de todos os salvos por Cristo. É um chamado para fora, o conjunto de pessoas que foram separadas do mundo por Deus para serem dele. O livro de Atos mostra este crescimento do corpo de Cristo logo no início, como está em Atos capítulo 2, versículo 47, na Nova Versão Transformadora, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Então podemos entender de forma clara que a igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os que são salvos, e o Senhor Jesus, e não a decisão, a placa ou a doutrina de homem algum, acrescenta os salvos a ela. Isso significa que a membresia na Igreja de Cristo não é decidida por uma votação ou por um registro em livro, mas sim pela obra do Espírito Santo no coração. Quem salva é o Senhor, e quem adiciona ao seu corpo é Ele mesmo. Quando olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, vemos que ele sempre se dirige às igrejas que estavam em uma determinada cidade, por exemplo, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos, mas ele estava sempre falando do conjunto de pessoas crentes que ali viviam e se reuniam, e não de um templo ou de um edifício específico. A igreja se reunia em casas, em praças ou onde fosse possível, mas a essência nunca estava na edificação, mas sim nas pessoas. Então, meu irmão ou irmã em Cristo, se você crê em Cristo, se você o aceitou como Senhor e Salvador, e tem certeza da sua salvação, saiba que fazemos parte, eu e você, da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Fazemos parte disso independente do nome da construção de tijolos e cimento que possamos ou não frequentar, ou da denominação que está escrita na placa de entrada. A nossa identidade não está em uma placa, mas no nome de Jesus. Há mais uma maneira que a palavra de Deus usa para chamar o conjunto de todos os salvos, e esta é uma das imagens mais bonitas das Escrituras. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, na Nova Versão Transformadora, Paulo escreve: "Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo." A igreja é a noiva de Cristo. É uma comparação profunda e cheia de significado. Assim como Deus fez a companheira de Adão, Eva, tirada do seu lado. Em comparação, Deus fez a igreja do sangue de Cristo tirado do seu lado quando perfurado pela lança do soldado romano na cruz. A igreja é a sua companheira, o seu corpo, a sua noiva. A noiva está sendo preparada para o grande dia, que é a volta de Jesus e a união definitiva com ele. Essa relação de noivo e noiva mostra claramente quem tem a autoridade. A igreja é a noiva que deve obediência e submissão ao seu noivo. Efésios capítulo 5, versículo 23, na tradução na Nova Linguagem de hoje diz: "Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo." Se somos a igreja de Cristo, se somos o seu corpo, se somos a sua noiva, estamos inteiramente debaixo da sua vontade e da sua autoridade. Ele é a cabeça, e o corpo deve obedecer à cabeça. E onde devemos procurar a sua vontade? Onde podemos encontrar as instruções claras para que o corpo de Cristo, a igreja viva, possa se mover de maneira harmoniosa e agradável ao Senhor? Somente na sua palavra, na Bíblia.
A Bíblia é o manual de vida que nos mostra a vontade do nosso Senhor. É nela que encontramos a verdade sem mistura. Cuidado, meu irmão e minha irmã. O Senhor Jesus se deu em sacrifício na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Ele nos libertou para que fôssemos livres na sua compaixão e graça por nós. Como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 34, na tradução na Nova Linguagem de hoje, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. E ele continua no versículo 36, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres, portanto não se deixem escravizar novamente. Não se submetam a ensinamentos, costumes ou tradições que não estão claramente escritos na Palavra de Deus. O Senhor nos libertou para a liberdade. Sujeitem-se apenas à vontade de Cristo que, no seu amor, não impõe sua vontade sobre nós de maneira ditatorial, mas nos chama a fazer de bom grado por amor a sua vontade. É essa vontade que encontramos, de maneira clara e transparente, em sua palavra, a Bíblia. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e é um só, por que existem várias igrejas com nomes diferentes? Por que foi dividido o corpo de Cristo com placas, denominações e regras criadas por homens? A resposta a esta triste realidade é simples, porque cada uma delas, ao longo do tempo, acabou acrescentando ensinamentos e costumes diferentes que vão além do que a Bíblia ensina, mesmo dizendo que a base é Cristo. E isso, infelizmente, causa divisão, pois esses ensinamentos e costumes acabam se alinhando com preferências pessoais ou com a cultura de quem frequenta estas igrejas, e não com a vontade única de Cristo. A quem o corpo de Cristo está sujeito? A alguma religião, a um pastor, a um sistema teológico, ou a Cristo, a cabeça? Cristo, em sua sabedoria e amor, dividiu seu próprio corpo? É claro que não. A divisão é obra humana, resultado da falta de foco na palavra e do desejo de seguir tradições. Neste ponto é importante dizer com toda clareza que não estou dizendo para você deixar a igreja que você frequenta, se você frequenta, e ir para outra, ou não ir em nenhuma. A reunião dos salvos é importante e bíblica. O que estou dizendo é que todo salvo é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e devemos fazer a sua vontade acima de qualquer outra coisa. O foco não é o prédio ou o nome, mas a cabeça que é Cristo. E onde encontramos a vontade de Cristo? Onde está o único e verdadeiro padrão de fé e prática? Na Bíblia. Então sigamos os conselhos e a vontade de Cristo. Leiamos a sua palavra para conhecer sua vontade, e assim estaremos sujeitos a uma só vontade, do jeito que um corpo deve ser, obedecendo a cabeça que é Cristo. A unidade do corpo se dá na obediência à cabeça. Quando cada membro do corpo faz o que a cabeça Cristo manda na Bíblia, a divisão acaba e a verdadeira comunhão se manifesta. A unidade da igreja, o corpo de Cristo, nunca será encontrada em uma única denominação ou em um único templo físico. Ela é encontrada quando todos os salvos olham para a mesma fonte de instrução, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. É ali que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Apenas mais um ponto para refletirmos sobre a ideia do lugar de adoração. Na Bíblia, o único templo estabelecido e reconhecido por Deus para adoração era o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C. Antes mesmo daquela destruição, Jesus já havia anunciado uma mudança radical no conceito de lugar santo. Em João capítulo 4, versículo 21, na tradução na Nova Linguagem de hoje, Jesus disse à mulher samaritana: Mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém. E ele continua, no versículo 23, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Perceba a mudança. A adoração não seria mais geográfica, nem em Jerusalém nem no Monte Samaritano, mas seria em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não seria mais feita em um lugar físico, mas de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo e conforme a verdade revelada. Então, se o Templo de Jerusalém seria destruído, Deus estabeleceu e reconheceu outro templo, um lugar de adoração, que não poderia ser destruído. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, na tradução na Nova Linguagem de hoje diz: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E no versículo 17, assim: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo,
e vocês são o seu templo. Você é o templo. O crente, o salvo, é a morada do Espírito Santo. Isso é uma verdade maravilhosa e cheia de responsabilidade. Se somos o templo de Deus, nosso corpo, mente e coração devem ser dedicados à santidade e à glória dele. O foco da adoração se move do templo de pedra para o templo vivo, que é a pessoa de cada crente. A igreja, as pessoas salvas, é o corpo de Cristo. A igreja, as pessoas salvas, é a noiva de Cristo. A igreja, as pessoas salvas, é o templo vivo de Deus. Se te falta entendimento para entender a palavra de Deus e estas verdades profundas, peça a Ele que Ele dará, pois somos seus filhos através de Cristo, e Ele quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade através do Espírito Santo que habita em todo salvo e conhece bem os planos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, na tradução na Nova Linguagem de hoje afirma: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E o desejo de Deus para seus filhos é claro, como lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 na versão Almeida Revista e Atualizada, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como podemos ter acesso a este conhecimento? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 na tradução na Nova Linguagem de hoje responde: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O caminho para a unidade e para a vida plena está em reconhecer quem é a Igreja de verdade, a quem ela está sujeita, a Cristo, e só a Ele, e onde está a sua única regra de fé e prática, na palavra e só nela. Não achemos que somos a Igreja atrás do mercadinho, mas reconheçamos que nós somos a Igreja, vivos, livres e sujeitos à cabeça que é Cristo. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.